Pessoal, estamos de volta aqui com um novo episódio do IFMcast, trazendo mais um convidado especial aqui, dando sequência a esse bate-papo com especialistas do setor de mercado, de segmentos da IFM. Eu sou Rodrigo Portes, sou embaixador de marca da IFM para o setor industrial e tenho o prazer de receber hoje, nesse episódio, meu amigo Thiago Piscin. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Rodrigo. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Thiago Piscin, que é especialista da IFM Brasil para o setor de agronegócio, um setor super importante, muito estratégico, não só para a IFM, mas também para o PIB, né, brasileiro, para o negócio brasileiro, né, Piscin? Então, seja bem-vindo, obrigado por vir de Ribeirão Preto aqui para os nossos estúdios aqui na Zona Leste do Tatuapé. Então, agradeço aí a sua participação. Piscin, primeiramente eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Thiago Piscin, né? Nós batemos um papo aqui sobre a sua terra natal, interior, falasse um pouquinho da sua trajetória, quem é você, como é que você chegou aqui até a IFM. Por favor, Piscin. Tá. Bom, Rodrigo, primeiramente obrigado pelo convite aí de participar do podcast. Minha família é do interior de São Paulo, né? De Araraquara. Com cerca de 17, 18 anos, eu comecei a estudar em Ribeirão Preto, na Universidade Paulista, né? Campus de Ribeirão. Sou formado em Engenharia Mecatrônica, né? E lá eu iniciei a minha vida profissional, né? Então... Em Ribeirão mesmo? Isso, em Ribeirão mesmo. Numa cidade ao lado de Ribeirão Preto, em Sertãozinho, numa empresa multinacional brasileira, né? Chamada Ismar. Famosa instrumentação. Ismar, exatamente. E lá foi onde que eu fiquei por cerca de 10 anos, né? Então, estagiário, depois engenheiro de aplicações. Pude viajar para fora também, para fazer vários projetos aí, tanto no setor de açúcar e álcool, quanto também de petroquímico, né? Certo. Então lá eu aprendi muito da engenharia em si, então comento que lá foi uma MBA para mim, né? Sim. E depois eu saí de Sertãozinho e fui para Sorocaba, numa empresa americana, a Emerson, né? E depois a Emerson foi onde eu comecei a minha parte comercial, eu era puramente técnico. Eu era de suporte técnico na Ismar, né? Tá. E aí depois eu fui para Sorocaba, já iniciando a minha vida comercial. E depois eu trabalhei também na Westlock Pentair, que é uma empresa de automação focada no mercado de válvulas de controle, né? E depois eu acabei chegando na IFM. Quando foi? Que ano que você entrou na IFM? Na IFM eu comecei em agosto de 2016. Tá. Fazer quase 8 anos. Quase 8 anos. E aí comecei aqui atendendo somente a regional de Ribeirão Preto ali, né? Depois peguei um pouco de Campinas. E aí a diretoria da IFM me convidou para esse grande desafio que é desenvolver o agro. No Brasil? Isso, a nível global. Entendi. A nível nacional. Nacional. Isso. E na Ismar, lá, que é a instrumentação, você já cuidava do agro ou é mais focado em usinas? Sim, porque na verdade o agro, ele a gente vai conversar um pouco mais pra frente, mas o agro ele tem vários segmentos dentro do que a gente chama de agribusiness. Tá. Então a gente tem a cana de açúcar, o grão, as fábricas de suco de laranja. Então nós temos vários segmentos dentro do agribusiness, né? E essa empresa, a Ismar, ela era focada nessa parte de automação para usinas de açúcar e álcool. Boa. Então era o core business dela, né? Legal. E aí, sim, o que eu tenho feito com o pessoal aqui, perguntado até para o público entender, como é que é o seu dia a dia? Como é que é o dia a dia de um especialista, né, de negócios do agrobusiness, né, na IFM? Como é que é as suas atividades, a sua relação com os seus pares, com os outros departamentos, com o marketing? Como é que funciona, né, os seus objetivos, você viaja muito? É bem intenso, tá? O agronegócio não tem jeito, você tem que ir até a campo, e campo mesmo, né? Sim. Então são fazendas, são canaviais, onde você vai lá tentar verificar com o pessoal, né? Algum desafio que eles têm e que a gente possa ajudar, né? E muitas vezes nós temos outras demandas que acontecem no meio do caminho, né?
E aí a gente pede ajuda para o nosso grupo interno aqui, né? Então, pessoas do nosso grupo, pessoas de outro departamento da EFM, para que a gente não deixe o cliente sem informação ou sem resposta, né? Por um longo período de tempo. A gente vai falar sobre isso no mercado, mas você tem nesse portfólio seu, você viaja muito, você atende mais OEMs, atende mais end users, integradores, ou é um misto, como é que é? Nós trabalhamos com key accounts, né? Então nós temos contas chaves que nós temos que atacar, que são os grandes players, né? Então esses são clientes que nós temos mais foco. O nosso foco maior são neles. E temos também outros clientes que são os fabricantes de máquinas, né, que muitas vezes vendem para esses clientes finais. Entendi. Então, o importante no agronegócio é você conseguir, de alguma forma, cobrir toda a cadeia produtiva. Integradores também estão nesse... Exatamente. Então, a gente tem casos aqui de clientes nossos, Rodrigo, que nós temos aplicações IFM no campo, na fazenda, depois nós temos na parte agroindustrial, ou seja, o processamento dessa fruta ou desse grão, e depois nós temos também equipamentos lá no Porto de Santos, onde ocorre a exportação dos grãos, do suco e tudo mais, né? Então, esse que é o importante. E aí você até entrou um pouquinho na minha próxima pergunta, assim, que era justamente para você explicar aqui para o nosso público como é que é, para a IFM, né, como é que é esse mercado agro, né? Como é que ele está dividido, né? Você falou um pouco das usinas de açúcar e álcool. Isso. Você pode dar até diria assim, no Brasil e no mundo, né? Não sei como é que a IFM globalmente enxerga também esse mercado, que é um mercado... Claro, o Brasil é um dos principais mercados, né? Mas eu acho que é um mercado importante também para a IFM globalmente, né? Sim. A IFM lá nos Estados Unidos é muito forte também, a gente sabe que lá também é forte. Como é que é esse mercado dividido, né? Segmentos do agro, assim, por gentileza. Internamente, Rodrigo, a gente tem uma divisão muito simples, tá? Tudo que estiver na prateleira do supermercado, nós consideramos aqui como alimentos e bebidas. O agro... Interessante. O agro, ele chega até a parte da produção, né, do processamento do grão, da fruta, porém, isso não pode estar no supermercado. Então, tem casos de empresas... Acabado, né? Um produto acabado. Isso, produto acabado. Só, desculpa te cortar, é importante o pessoal saber que a IFM também tem um setor de alimentos e bebidas forte também, né? Isso, provavelmente eles virão aqui também conversar, né? Então, eles pegam a minha matéria-prima e transformam em produtos no mercado, no supermercado, né? O agro não. O agro, ele vai até a parte de colocar matéria-prima na indústria de alimentos. Entendi. Então, isso é uma divisão interna. Se a gente for pensar de forma nacional, Rodrigo, a agricultura, o agribusiness, ele possui algumas divisões. Tais como agropecuária, a agroindústria, então as indústrias que trabalham para o agro, e também os serviços do agro, que a gente chama de agroservices. Aí tudo depende, né? É bem dividido e cada um tem o seu setor específico, tá? Nós, da IFMs, estamos indo em todas as soluções, em todas as divisões, para poder fomentar negócios e ajudar o cliente, tá? Sim, agora, bem interessante essa divisão que você falou, não conhecia essa parte de matéria-prima, até aqui é o agro, na parte do supermercado, vamos dizer assim, a parte de alimentos e bebidas, né? Como é que o Brasil inteiro é muito forte no agro? Tem alguns polos específicos onde tem mais agropecuária, mais serviço? Como é que foi? Eu sei que lá no sul tem a parte da Chapecó, né, que tem os frigoríficos. Isso. Como é que funciona isso? O Brasil, nós temos um território muito grande, né? E a gente pode dizer que nós somos a fazenda do mundo, né? E então nós temos, por exemplo, pegarmos regionalmente, né? Então, por exemplo, no passado, Ribeirão Preto tinha uma história de café, depois teve cana. Né? Agora você pega a região de Bebedouro, Matão ali, né? Você tem muita laranja. Então, para você ver como que até dentro do estado de São Paulo a gente já tem várias culturas, né? Então, no sul, nós temos também a parte de grãos,
né? Então você tem a pecuária em Goiás, Mato Grosso do Sul. Sim. Então ele é bem dividido. Tá. Bem então, espalhado. Bem espalhado. Tá. É por isso que até a nossa força de vendas do agro é a nível nacional e nós temos sempre um representante IFM próximo ali para que ele consiga mapear alguma coisa do agro também. Tá. E as usinas de açúcar e álcool estão no teu portfólio, então, né? Estão no meu portfólio. Tá, perfeito. Tá? Então, todos os grupos. Aí, se a gente falar um pouco de dinheiro, a questão da importância, né? Tá. Agora, em 2023, nós tivemos uma queda de 3% no PIB em relação ao PIB brasileiro. Só que mesmo assim... Da participação do agro? Da participação do agro. Por quê? Você sabe dizer por quê? Foi safra? Teve um pouco de investimento, né? Tá. O pequeno e o médio, ele sempre precisa de um pouco de investimento, tá, né? Para poder aplicar em novas produções, né? Certo. E teve também um fator climático também que ocorreu, mas... nós ainda representamos cerca de 24% do PIB brasileiro. Tá? Então, se a gente for representar isso em números, é uma porção legal que a gente tem do agro no Brasil. Tá? E agora com essa questão aí do Rio Grande do Sul, com a questão das chuvas, lá que o Rio Grande do Sul é um estado muito importante, né? Um celeiro, né? Infelizmente, não sabemos ainda qual o impacto que vai ter isso no PIB, né? Na agrícola, né? Aí a gente vai ter que esperar fechar as contas agora, em 24, né? Mas a gente vê que o agro, ele tá se movimentando, né? Então, a gente está com uma produção alta do euro e do dólar, sim, né? Sim. Isso ajuda as usinas de açúcar e álcool, principalmente a exportação do açúcar, né? Então, assim, tá bem interessante, assim, cai de um lado, mas do outro. Compensa. Eu até costumo brincar com o pessoal aqui, né? O meu mercado, ele é sazonal. Nós temos as safras e as entre-safras, né? Tá. Porém, como eu tenho as usinas e a laranja na minha carteira, quando uma tá na safra, a outra tá na entre-safra. Então, o importante para mim é que a gente sempre tenha um controle. Sem dúvida. Sempre esteja prospectando e tenha sempre um pouquinho de oportunidade. Agora, a gente não combinou isso aqui, mas minha curiosidade, como é que tá esse negócio de safra, entre safra, como é que funciona? Quanto tempo é? Depende muito da cultura, né? Tá. Então, e depende também do clima. Tá. Então, o mercado agro, ele além de você ter que contar com a parte da economia, a gente também tem que contar com o clima. Tá, com o clima. Então, se você, por exemplo, os últimos 2 anos, a parte de laranja, a gente teve um resultado positivo, que a gente teve o que eles chamam de super safra, né? Entendi. Então, o que ajuda isso é o clima, né? Entendi. Então, se ele ficou mais seco, se ele ficou mais úmido, mais chuva, menos chuva. Entendi. Mais frio, menos frio. Exato. Entendi. Então, a safra e a entre-safra, ela sempre existirá. Tá. O que a gente faz é reduzir, talvez, de acordo com o clima, tudo mais, a questão de o tempo que você vai ter de entre-safra. Entendi. Por exemplo, às vezes a gente tem o que eles chamam de safrinha, que é uma entre-safra curta para continuar produzindo, porque ainda possui fruta ou ainda possui a cana-de-açúcar, né? Legal, obrigado. Cara, e assim, estamos aqui falando desse setor e tal, para quem está aqui nos assistindo e não está muito familiarizado com o setor agrícola, né? Quem quer saber mais, onde que ele pode pesquisar sobre esse setor agrícola aqui? Tem alguma instituição, site que você recomenda para a pessoa pesquisar? Colegas aqui do setor, ou que estão querendo conhecer, vender para esse setor, números, aplicações? Nós temos muitas informações, né? Nós temos, por exemplo, a Embrapa, né? A CNA, que é a Agência Nacional de Agropecuária. A gente tem também até instituições dentro do LinkedIn, onde você pode entrar, né, e ter mais informações. Seguir, né, as páginas, acompanhar as publicações. Isso, exatamente. Tá. E eu costumo dizer os canais de domingo cedo, né? Tem que talvez voltar um pouco mais cedo da baladinha aí, mas os programas de domingo cedo, eles são um termômetro também para
a estratégia, a tendência do agro no mercado Você fala brasileiro. o programa ali passa na TV aberta, aqueles programas? TV aberta, exatamente. Entendi. Tá? Tem Então, um que é famoso, né? De muitos anos já. exatamente. Globo Rural ali. Isso, exatamente. Aí quem não gostar muito da Globo, você tem a Record, você tem também a Jovem Pan. Tá. Né? Então você tem vários programas do agro, só que é logo cedo mesmo, né? Tá. Porque o agricultor é logo cedo também. Sim, que ele acorda, verdade, né? Verdade. Então você lá tem um acompanhamento das novas tecnologias, dos problemas que eles estão tendo também. Entendi. E também ali você consegue acompanhar o preço dos commodities do agro, né? Então também é interessante. Interessante. Muito legal essas dicas. E feiras? Feiras, a gente teve agora, eu até vou te pedir depois para você falar aí, nós participamos esse ano da maior feira agrícola do setor, né, da América Latina, né? Mas vou pedir para você falar o nome e a participação. Se tem, além dessa feira, se tem outras feiras. Sim. E falar um pouquinho também como que você viu nessa feira, a AgriShow, né, desse ano. Como é que foi a participação da IFM? O que você sentiu? Sim, bom, nós participamos da AgriShow, né? A participação em feiras, Rodrigo, ela é importante porque você consegue, além de você identificar, talvez, o que as outras pessoas estão fazendo, nem sempre concorrentes, sim, mas outras pessoas que podem ser parceiras. Boa. Né? Concordo. E você consegue também sentir um pouco a temperatura do pequeno e do médio produtor. Porque o grande, ele vai ali ter um decréscimo da rentabilidade dele, mas ele está sempre ali produzindo, ele sempre está com maquinário em dia. Agora, o pequeno e o médio, ele depende bastante de investimento e de ideias, né? Então, a ida das feiras é importante para que você tenha esse feeling, esse tato de como está o pequeno e o médio produtor. E você pode falar um pouco para a gente da AgriShow? O que é a AgriShow? Como ela é, onde ela é feita, né? Queria que você falasse. E como é que foi a participação da IFM nesse ano aí na AgriShow? Que ela já participou ano passado, né? E esse ano a AgriShow foi realizada em maio. Maio, né? Isso. Maio. Final de abril, 29 a 3 de maio. E comecinho de maio, né? Isso. Então eu queria que você falasse o que é a AgriShow, como é que é uma feira fantástica. Sim. Eu pelo menos desconheço algo parecido no mundo, né? E como é que foi a participação da IFM esse ano? Nós começamos na AgriShow já faz mais de 3 a 4 anos, porém não expondo. Né? Nós fizemos um trabalho, tanto eu quanto o João, né? Nós fizemos um trabalho de participar da feira, verificar se valeria a pena, né? E a gente chegou pro Luiz e falou, seria interessante que a gente começasse a participar. Tá, só para quem não sabe, o João é o especialista na parte de mobile, né? E o Luiz é o diretor da empresa. Da IFM aqui. Vai lá. E aí a gente conversou com eles e a gente conseguiu. Né? A primeira participação nossa foi em 2023. E aí tivemos um resultado muito bom e viemos agora para 2024 para a AgriShow. Bom, a AgriShow é uma das maiores feiras do agronegócio na América Latina. Né? Nós temos aí vários produtores, né, expondo, né? Temos grandes players do agronegócio. Globais, mundiais, né? Mundiais, então não tem como não falar de agro, não falar de uma John Deere, de uma CNH, né? E assim, são exposições de produtos que a gente fala em casa de milhões, né? Então foi muito bom a IFM estar junto desse pessoal, estar ali perto, né? E esse ano nós entramos já com os novos controladores, né? Legal. Novas IHMs com controlador interno, então integrados, então você consegue diminuir o espaço do operador, por mais que as cabines dos tratores hoje, né, das grandes marcas tenham espaço para o operador, mas a parte de ergonomia dentro do agro, ela é pesada. Então é interessante você sempre poder fazer com que essas pessoas trabalhem de uma forma um pouco mais tranquilas. E aí nós tivemos também uma aplicação que tivemos aí numa empresa de citros, né? Onde era a irrigação dos pomares.
Ah, eu lembro dessa. Foi mostrar, tinha um demozinho. Um demozinho lá, uma maquetezinha, onde que tinha ali, né? Inclusive, gravamos um vídeo, você explicando, né? É isso aí. E aí, essa maquete foi a sensação ali, pelo menos para mim, né? Porque foi um fato curioso. Uma criança passou ali e falou: mãe, olha, o Lego jogando água na árvore, né? Aí eu falei: caramba, né? Uma criança já tá entendendo, né, mais ou menos. E a mãe chegou e falou: serve para eucalipto também? E eu não tinha essa ideia. Olha só que interessante. Então foi um insight muito legal de uma criança, né? Negócio lúdico ali. Exato. Então valeu muito a pena. E a gente conseguiu alguns leads para a área de eucalipto. Olha só. Justamente por isso. Então, assim, foi bem interessante. Então, a feira, né, como eu comentei anteriormente, a AgriShow, ela é uma temperatura muito legal, um termômetro muito legal de você saber para onde que o mercado, quais são as tendências do mercado e muitas vezes as dores dos pequenos. Inclusive, vou até te fazer uma pergunta em relação a isso, mas só para dar o meu depoimento, né? A AgriShow, a gente fala em feira, evento, a gente sempre pensa num lugar fechado, né? Sim, no balcão, né? Aqui em São Paulo já tem vários lugares que a gente faz fora, outras cidades também. Lá em Ribeirão, a AgriShow é um espaço aberto, né? Um campo aberto. É uma fazenda, né? Uma fazenda, né? Onde você tem, assim, vários dos expositores expõem lá a céu aberto, né? Então são 5 dias, 4, 5 dias, né? Em Ribeirão Preto. E a gente esteve lá, e aí a participação da IFM, nós gravamos vários vídeos, né? Esse vídeo que eu fiz com o Piscin está no LinkedIn, está no Instagram, nas redes sociais da IFM, né? E aí lá você pode encontrar uma série de informações sobre como é que foi a AgriShow, né? Como que a IFM participou, os principais produtos, soluções deste ano da feira que acabou de acontecer 2 meses atrás. Muito legal. Exatamente. Mas você me deu uma deixa aqui, Piscin, que é para falar sobre as dores, né? Você falou das dores aí. Quando você pensa no agronegócio, né, dos produtores pequenos, médios, grandes, quais são, claro, cada um tem as suas dores, né? Acho que a dor do pequeno, do médio, não é a mesma do grande, né? Não. Quais são as principais dores hoje que você vê nesse segmento e como é que a IFM pode resolver isso aí, na sua opinião? Bom, a agricultura, a gente está falando da era neolítica, né? Então, há mais de 12, 14 mil anos, onde o pessoal plantava ali cereais para a própria subsistência, né? De lá para cá, o que muda, né? É o emprego da tecnologia, né? Para que você possa produzir mais na mesma quantidade de terreno que você tem. Entendi. Né? Então, hoje no agro, quando a gente vai visitar um cliente do agro, quando a gente visita o grande, ele já está pensando em produtividade. Tá. Quando a gente vai visitar o pequeno e o médio, a gente já cai pelo menos com a experiência que eu tive, na redução de desperdício. Logicamente, as duas coisas estão atreladas, porque você reduz o desperdício, você vai ter um custo melhor para o seu produto no final do processo. Entendi. Mas essa é a grande diferença. Só que a dor principal, as barreiras que nós enfrentamos no agro, é a questão da acreditar que aquilo vai dar certo ao invés do ser humano. Porque como que é uma coisa muito artesanal, né, é uma cultura muito antiga, às vezes a pessoa fica com medo de investir o dinheiro e acontecer algum problema lá na frente, né? Então, eu vou dar um exemplo, é só a gente transferir isso para o nosso CPF, né? Vamos supor que eu tenha um apartamento, vendo esse apartamento, né? O valor desse aporte, nossa, caramba, que valor legal. O que eu vou fazer com isso? Se você chegar para os seus pais e falarem, pai, mãe, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui e tal? Qual que é a primeira coisa? Põe na poupança. Porque questão cultural deles. É uma questão de cultural e de segurança. Você imagina se um pequeno produtor ou um médio produtor gasta ali na sua plantação, na época do plantio,
ele gasta ali, sei lá, cerca de 500 a 600 mil reais na terra dele. E aí chega alguma empresa lá que fala que a máquina vai funcionar, o operador dele talvez não soube usar e ele perde. Então, para algumas culturas, a gente falou em cerca de 6 meses. Talvez o eucalipto, se eu não me engano, são 6 anos. Imagina se você perder uma plantação de eucalipto por causa de uma máquina que talvez o pessoal não soube operar, né? E a segunda maior barreira, mas que a gente transforma isso em oportunidade, é a mão de obra qualificada e escassa. Olha só. Que foi um dos grandes pontos que nós conseguimos fazer aquela aplicação da AgriShow. Mas aí, vamos lá. Você falou da aversão ao risco, a questão da produtividade, redução de desperdício, acho que com a água, né? Infelizmente, está passando essa questão aí da... Insumos, fertilizantes. Fertilizantes, acho que é cada vez mais importante, né? Saber como utilizar esses recursos, né? E para o agro é fundamental. Agora, essa questão da mão de obra, como é que você pode explicar um pouco mais? Como é que essa mão de obra escassa, né? Como é que você resolve essa questão aí? Aí a gente utiliza a tecnologia dos nossos produtos, né? Então... Para automatizar... Isso, exato, né? O grande ponto aí é o agro, você vai ser submetido ao sol, à chuva. Muitas vezes você vai ter que trabalhar durante a madrugada, né? O seu retorno para casa vai ser tardio. Né? As condições, então, calos na mão. Sim. Então você não é o cliente, ele contrata essas pessoas que sabem que vão trabalhar nisso, sim, mas muitas vezes a pessoa não vai ter a saúde para fazer. Sim. Né? Então, muitas vezes você tem problema de ergonomia, você tem problema de pessoa ter problema de pressão alta, pressão baixa, aí não pode mais trabalhar, entra com atestado. Então, assim, é complicado, né? Então, a intenção da nossa tecnologia, do approach que nós temos nesse cliente, não é fazer com que essas pessoas não sejam contratadas, porém, em uma forma de monitoramento. Então, assim, ela não vai fazer o serviço duro, mas ela vai estar ali do lado, verificando se está tudo ok, né? Você tocou num ponto importantíssimo aí, cara, que é o seguinte, eu falo muito sobre indústria 4.0 e o pessoal fala muito, mas será que essas tecnologias vão roubar o emprego? Eu faço parte daquele grupo de caras que são otimistas. Eu acho que, de fato, alguns empregos vão deixar de existir, mas serão criados outros empregos. Sim. Que é o que você falou aí. Então, aqueles empregos que são robotizáveis, eles vão deixar de existir, mas serão criados outros tipos de emprego para essa tecnologia, e aí cabe a nós, né, empresas, academia, governos, prepararmos essas pessoas, né, qualificarmos essas pessoas para que possam utilizar essas novas tecnologias, capacitá-los. Concorda? Sim. Faz sentido ou não? Sim, faz sentido. Isso aí é uma coisa que, inclusive, meu pai há muito tempo dizia, falou, a sua profissão vai destruir empregos. E meu pai, enquanto vivo, né, eu pensei muito nisso. Falei, caramba, se a gente vê, não faz tanto sentido, mas quem que vai programar os computadores? O chip não sai da fábrica ali, né? Então, muitas profissões, por exemplo, um boia fria, por exemplo, né? Talvez essa profissão, esse trabalho, dentro de um certo tempo, ele será substituído por esse cara ficar dentro de uma sala de controle, podendo verificar o que está acontecendo e fazer ajustes. Então, ele tem a experiência, né, de como fazer, só que ele pode ali ajustar a máquina, para que aquele serviço seja feito em 100% de eficácia. Sem dúvida. Né? Então, não é uma questão de nós vamos tirar o emprego do ser humano, não. Nós vamos fazer com que o ser humano esteja mais apto, mais inteligente, tenha mais poder em cima da máquina. Concordo. Eu não sei, a questão dos drones, né? Os drones na lavoura,
o cara monitorar os drones, pilotar drones, enfim, eu acho que é um desafio, não vamos negar isso, mas eu acho que eu vejo sempre a tecnologia como algo que vai ajudar, né? Sim. Não vai, enfim, alguns empregos serão descontinuados, mas muitos serão criados, é nisso que eu acredito. E esse seu exemplo aí, seus exemplos, né? Acho que reforçam isso. Ô, Piscinha, você já deu uma pincelada, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, das produtos e soluções aí. Vocês não vendem só, a IFM não vende só produto, né? Ela vende produtos e soluções, né? E a gente sabe que a IFM é líder, uma das líderes líder mundial em sensores, né? Como os sensores são importantes. Eu queria que você falasse um pouco aí desse approach de vocês no mercado, como é que é no mercado agrícola, quais são os principais produtos. Você falou aí da AgriShow, que nós lançamos agora, né? A IHM. Integrada com o PLC, mas é isso mesmo? Serviços, soluções, como é que tá? Queria que você desse um overview rápido para a galera aqui. Bom, a IFM, ela pode entregar, quem vai escolher isso, Rodrigo, é o próprio cliente, tá? A IFM, ela pode entregar para você um projeto turnkey, tanto com o uso do nosso pessoal, como também de integradores certificados que nós temos, né? Então, é o cliente que vai escolher da forma que ele quer ser atendido. Perfeito. Perante a IFM, nós temos desde os controladores, temos os sensores, temos soluções em nuvem, conectividade. Então, é bem interessante. Você pode ter os sensores dentro do seu trator, esses dados ser computados vazões, temperaturas, pressões, alarmes, condições de vibração, enfim. Eu costumo dizer que qualquer variável que você queira medir, você pode entrar em contato com a IFM que a gente vai ter como atender. E com isso, a gente jogar esses dados para uma nuvem, para o corporativo, talvez que fique aqui em São Paulo, né? Ou corporativo que fique no Goiás, que ele possa ter esses dados em tempo real e possa tomar uma decisão, né? Então, nós temos uma solução muito interessante feita numa usina de açúcar e álcool, onde nós temos a verificação online, né, o monitoramento online do óleo, da qualidade do óleo que estão indo nas máquinas. Porque se essa máquina ela quebrar no meio de uma safra, a gente está falando em produção, máquina parada na safra dinheiro indo para o ralo e em grande quantidade, tá? Então, os produtos da IFM, eles são bem robustos justamente para não deixar o nosso cliente, né, na mão no meio da safra, onde que ele mais precisa de qualidade. Tá? Quando você fala robustez, grau de proteção IP67, toda essa... Isso, exatamente. Tudo em aço inox, porque é agro, né? Então, que a gente colocar, por exemplo, de resina de engenharia, né? Se a gente colocar no agro, não vai durar muito. Sim. Né? Então, cai também na parte da mão de obra qualificada. Perfeito. Muitas vezes a pessoa que está pilotando o trator, ela nem sabe para que serve aquilo. Sim. Né? Então, isso é interessante, a parte da robustez, né? E o que a gente preza no atendimento do agro é a reincidência de negócios. Então, nós temos um lema que é o Close to You. Então, a IFM... Close to You. Exato. Um coraçãozinho laranja. E a gente pode ir até o cliente, então a gente quer entender a dor dele, fazer uma prova de conceito, mostrar para ele que funciona, para que a gente tire aquele medo que a gente comentou agora no passado, né? Há pouco tempo atrás. Aquele medo, poxa, mas e se acabar com a minha safra? Não, cara, vamos lá. Vamos colocar, a gente está junto com você aqui, né? Seja pelo nosso time ou pelo time dos nossos integradores. Mas a reincidência e uma experiência de compra positiva e satisfatória, isso é o que faz o relacionamento no agro. Porque se eu fizer um projeto no agro em que a experiência de compra do meu cliente não tenha sido legal, ele não vai entrar mais em contato comigo. Concordo plenamente. Então, isso alia muito na filosofia da IFM. Então, tá junto, desenvolver junto, pós-venda. Como que tá aí? Tá tudo bem? Tá funcionando bem? Tiagão, tá bem. Mas mesmo assim, posso dar uma passada daí para ver? Legal. Então, isso é bem interessante. É você estar junto do cliente para que ele tenha uma experiência de compra positiva.
Cara, muito legal. E você falou aí da questão uma frase que eu pesquei aqui que eu adorei, que é o seguinte: a gente atende o cliente como ele quer ser atendido. Ele que escolhe se ele vai, né? E aí nós podemos até lembrar do e-shop. Onde que além dos clientes comprarem direto da IFM ou comprarem via integradores, existe o nosso e-shop, né? Que vocês veem aqui, tá aqui, né? Onde os clientes também podem, do agro também podem comprar via e-shop, certo, Piscina? Exatamente. Através do e-shop, Rodrigo, nós podemos, por exemplo, para os clientes que já são reincidentes, então clientes que possuem contrato conosco, talvez, se o cliente quiser, ele pode ir lá fazer uma compra como se ele vai no carrinho de compra lá, como qualquer marketplace do mercado. Ele vai lá, ele tem já o sensor que ele quer, ele tem o código, isso entra no nosso sistema, já tem o preço dele, tudo certinho lá e tal. Ele põe comprar lá e só espera chegar. Muito bom. Então, assim, é uma forma também que a gente tem. Agora, se quiser chamar, né, um especialista, tenho o João, né? Enfim, sempre vai ter um especialista da IFM ali perto, né? E como a nossa rotina também é de viagens, se também tiver um pouquinho fora do nosso radar, vamos lá. O importante é o cliente saber da nossa marca, usar os produtos IFM e ter uma experiência de compra legal. E indicação, né? Sim. Não, você falou experiência, né? A experiência do cliente. Eu diria que não só no agro, né? Mas qualquer segmento do setor, hoje a experiência do cliente é fundamental. Sim. E aí já estamos indo para o final aqui já, mas é legal que essa maneira da IFM atender o mercado, né? Com especialistas, porque você conhece, né? Você fala a linguagem do cliente. Exato. Então você conhece, eu falei com o João outro dia, estou falando com você agora, então esse linguajar dos especialistas, né, de mercado, que conhecem, né, o segmento, as suas dores, conhecem as aplicações, isso deixa o cliente mais confortável, né? Para saber que tá falando com um especialista daquele setor. Isso. Muito bacana isso. O relacionamento com o cliente é sempre muito importante. E assim, o que eu mais gosto, né? É quando você atende o telefone, que você vê que é um número desconhecido, e a pessoa fala: olha, Thiago, quem me indicou você foi o Bertano. Isso é muito legal. Muito legal. É muito legal. E como eu atendia também outros clientes de outros departamentos, porque eu era regional quando eu entrei na IFM, então tem cliente que me liga até hoje. Olha só. Então, assim, essa confiança que o cliente tem na IFM é uma coisa que nós não podemos perder. Verdade. Então, e é um lema da empresa, que é você não deixar o cliente na mão na hora que ele precisa. Boa. Cara, você já falou aqui a indústria 4.0, né, da conectividade no agro, né, a importância de trazer esses dados, coletar esses dados do campo, das máquinas, levar para a nuvem para tomar decisões, né? Então a IFM está já, né, nesse conceito inserida, né, a questão da automação e da indústria 4.0. E assim, a gente tá indo para os finalmente aqui. Aí eu queria que você me contasse, nesses anos todos aí com agro, de mercado, com clientes, se já teve alguma situação inusitada atendendo algum cliente que você se lembra, assim, que sabe, que você possa contar aí para o nosso público. Rodrigo, nesse tempo todo, e ainda mais no agro, que é o que eu sempre trabalhei, então você tem muitas situações, né? Mas uma que me deixou, num certo ponto, espantado, né? Em um dos projetos que nós fizemos aí, nós fazíamos o projeto, fizemos a configuração, estava tudo bonitinho, estava tudo legal, e de repente parava de funcionar. Aí a gente chegava lá, poxa, caramba, mas eu não mexi nesse parâmetro, né? Uhum. Mas tudo bem, fechou, vamos lá, vamos resolver o cliente vai ficar feliz, a gente pega o carro, volta para casa e vamos tomar um chopp, né, em Ribeirão. No Pinguim. Né? Eu falei, bom, vamos lá. Beleza, a gente ajustava e voltava. Só que dava mais um certo tempo, dava problema de novo. Aí, na época, até o Luiz Freitas estava comigo, que é do suporte técnico, né? Abração, Luiz, obrigado. A gente colocou uma senha no software.
só por desencargo de consciência, né? E depois a gente foi perceber que as coisas pararam um pouco de dar problema, só que uma pessoa desse cliente, um funcionário, entrou em contato. Falei, Thiago, eu tô tentando fazer uma configuração aqui, só que eu não tô conseguindo no sistema. Eu falei, mas por que você tá fazendo a configuração? Ah, porque eu precisava agora pegar uma outra forma aqui de sacos, né? E não tá funcionando. E quando a gente foi ver, a gente chegou lá, passou a senha e o sistema começou a dar problema. Só que a partir desse momento que a gente identificou isso, a gente chegou nessa pessoa e falou, cara, a intenção não é que você saia dessa sua área. Você imagina uma pessoa que tá ali, Rodrigo, há mais de 12 anos fazendo aquela coisa, que sustenta a família dela ali. Então, a gente chegou, a partir do momento que ela entendeu que ela ia apenas fazer uma verificação do sistema e que ela só iria atuar quando o sistema desse um falso positivo, ela começou a ser a nossa sponsor lá dentro. Olha só que interessante. Então ela saiu da área de inimigo para a área de sponsor. Aí ela queria que o sistema funcionasse. Olha só, rapaz, que coisa. Entendeu? Então isso é o que eu falo do medo. Então isso é uma barreira, mas que muitas vezes o projeto tá funcionando, tá tudo certinho e tal, só que as pessoas ficam com medo, né? Sim. Então para mim foi uma situação que me marcou muito. Olha só. Né? Porque depois, hoje essa pessoa é minha coach lá dentro. Thiago, tá com um projetinho aqui, tá para sair. Ou não, tô indo aí, cara, tô indo aí conversar com você. Olha que interessante, que experiência que serve de lição, né? Para essa questão do risco, do receio, né? De achar que não vai ser mais necessário e tal, e você com um jeitinho ali, trouxe a pessoa pro seu lado, né? Exatamente. E ele virou de um cara que estava na defensiva, virou como você falou, um promotor aí da IFM e seu aliado. Né? Eu sempre falo da importância em vendas de ter aliados, né? Você tem o decisor, tem o usuário e tem o influenciador, né? Que é essa pessoa que, além de ser usuário, eu acho que também era influenciador. Mas que caso interessante. É importante. E é o que eu sempre falo, é o relacionamento, né? Sem dúvida. Vendas nada mais é do que você se colocar no lugar do que quem tá comprando. Perfeito. Né? Empatia, né? E outra, tem uma frase que assim, de um cara aí do mercado, né? Você não vende aquilo que você não compraria. Boa. Então, você tem que sempre mostrar para o cliente o que o seu produto faz e aonde ele vai te ajudar. Exatamente. Né? Vão ter horas que vai atingir diretamente na dor do cliente e tem horas que talvez não. Mas a gama de produtos da IFM, com certeza alguma coisa você vai poder ajudar a pessoa a ter uma produtividade maior. E Piscinha, antes de encerrar, só pegando o teu gancho aí, a gente fala sempre do B2B, que é o business to business, né? De empresa para empresa. Mas no fim do dia, como você falou aí, mencionou, a gente sempre faz negócio com pessoas. Sim. Mesmo que seja da IFM, que é uma empresa B, para outro cliente, a gente sempre se relaciona com pessoas. No fim do dia, o cara de compras, o cara da engenharia, são pessoas. Por isso que é importante ter essa questão do relacionamento, né? Da empatia, saber entender, né? Como é que aquela pessoa pensa, as dores dela. Perfeito. É isso aí. Meu caro, olha, estamos chegando aqui ao final já desse bate-papo, essa aula sobre mercado agrícola. Aprendi muito com você aqui nesse bate-papo, foi excelente. Eu queria que você falasse aí pro nosso público aí uma mensagem final, suas considerações finais, se você quer deixar algum recado, como é que te encontram, onde é que te acham, enfim, fica à vontade, por favor. Bom, o que eu pediria pro pessoal é seguir as redes sociais da IFM, né? Tem também o meu LinkedIn, Thiago Piscin, pode encontrar lá, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram conversar de agro, vocês podem entrar em contato ali, mandam uma mensagem no LinkedIn, né? WhatsApp, enfim, o importante é a gente ter essa troca de informações, né? E poder ajudar da melhor forma possível. Sempre vai ter um IFM perto de vocês, então entre em contato com ele também, né? E aí a gente pode marcar uma visita e sempre tentar ver o que o cliente pode ser beneficiado com a tecnologia da IFM. Meu amigo,
Foi ótimo. Tá ok? Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua por vir de Ribeirão para cá. Opa, né? Sem problema. E eu queria reforçar aí o que o Piscin falou aí, seguir as redes sociais aí da IFM, no LinkedIn, Instagram, YouTube, o site da IFM também. Tem muita informação sobre produtos, soluções e do agronegócio, né? E é isso. Terminamos aqui mais o nosso terceiro episódio do IFM Cast. Fiquem atentos aí às redes sociais para próximos episódios, né, com mais especialistas. E é isso. IFM, Close to You, e não é automação até ser laranja. Né? É isso, gente. Um abraço a todos e nos vemos. Tchau.